No Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 62. Meia luz. Amém? Amém. Mesmo assentados, ouçamos a leitura do texto da palavra do Senhor. Mas Jesus respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus, porém, respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavras do Senhor. Amém? Mão do arado. Nosso título para a meditação nessa noite é o seguinte: é o chamado para a perseverança. Jesus, no contexto, quando usa a figura do arado, ele está indo para Jerusalém e pessoas, né, apresentam desculpas ou punições para seguir. No verso anterior, nós vemos um dizendo: seguinte-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-nos de casa. E tantas são as situações. Jesus aproveita o momento e usa de uma metáfora. Uma metáfora é uma comparação que o Senhor faz com situações corriqueiras, né, no dia a dia das pessoas na época dele. E ele usa a figura do arado. Eu me interessei pelo arado, né? Conheço o arado, eu ouvi falar. Nunca assim, tive a oportunidade de usar uma ferramenta como essa, né? Que faz uma ideia, né, de ver funcionando em filmes, fotografias e tal. Eu me interessei e dar uma pesquisada e ver como é que funciona essa ferramenta. Eu fiquei pensando. Tem um pastor, né, que estava num sítio, ele contando lá, e antes de falar do pensamento em si, ele mostrou como que funciona o arado. Eu fiquei assim: nossa, como ele é importante. Nós não fazemos ideia, e se não houver, primeiramente, o uso dessa ferramenta, você pode lançar semente ou o que for. A dificuldade é muito grande para que ela ela encontre um local apropriado para fertilizar. Porque a ferramenta, quando ela passa abrindo assim, os fulcros da terra, né? Vai misturando a terra, para que a terra, de modo natural, ela está enrijecida. Como o arado, ela se espalha e se torna um local assim, mais fácil de se lançar a semente. Só que o que ele chamou a atenção é uma ferramenta que, quando passa, ele passa abrindo, né? Tirando do lado, abrindo, movimentando a terra, e aquilo que chamou a atenção, você vai pensando, né? É uma ferramenta que, para ser usada, precisava ter força. Seja ela, e geralmente é força de atração animal, né? Só que fica lá a pessoa, lá, o condutor do arado, né, para que ele não perca a direção, e o animal puxando aquilo lá que entra na terra, abrindo a terra. Força. Exigia e exige força. Não só força, equilíbrio. Por que equilíbrio? Ele não pode, né, nem variar muito a direção, porque senão ele sai todo, né? Então, para isso exige o quê? Atenção, foco naquilo que está sendo feito. E um foco absoluto, uma concentração naquilo que está sendo feito. Isso, uma ferramenta, imagina só. Senão, a gente vê aquelas plantações bonitas, né? Tudo alinhadinho, bonitinho. Só que o arado, quando passou, ele manteve uma linha. Então, se você vê as plantações todas numa linha normal, tal, né? Porque se ele variar, fica tudo. Então, precisa ter atenção. Então, é importante que nós não. E Jesus queria, para aquele órgão que as pessoas, para as quais ele estava falando, entendessem
que estar na condução do arado exigia força, equilíbrio e foco. Isso significa o quê? Não podia desviar o olhar, porque se desviasse, estragaria o serviço. Foco, estar concentrado naquilo que está fazendo. O uso do arado. Com essa ideia, essa metáfora que Jesus usa, ele queria dizer o seguinte: quando se coloca a mão no arado, é ação, é atitude. Quando ele fala, ele usa bem claro: ninguém, tendo posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Olhou, pegou o arado, é para frente. Aquela casa muito simples, como era a mulher do UOL lá, quando ele mostrou de salvo. A ordem foi bem clara: não olhe para trás. Quando você olhar para trás, você vai perder o foco, vai se distrair. E Jesus usa a mesma colocação. Se você quer seguir, fazer a minha vontade, é como aquele que põe a mão no arado. E pôr a mão no arado exige o quê? Decisão. Eu decidi. E não é só decidir, é compromisso. Amém? Aí eu paro para nós meditarmos quando nós fizermos, ou como muitos já fizeram, a pública profissão de fé. Uma das coisas que é bem assim, falado no ato da profissão de fé, é o compromisso que se assume a partir daquele momento. Vou andar dentro dos preceitos da palavra. Vou ter Jesus como autor e consumador da minha fé. Vou procurar, não vou andar por este caminho. É compromisso, é decisão. Quem coloca a mão no arado precisa tomar decisão. E para isso requer o quê? Iniciativa. Amém? A iniciativa. Jesus, ele não manda ninguém com a mão no arado, mas ele convida. A iniciativa. Quem irá por nós? Não é assim? Isaías, quem irá por nós? Quem vai ter coragem de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Iniciativa. Colocar a mão no arado simboliza o início de uma caminhada, o início de uma jornada. Jornada do quê? De fé. Senhor, eu entendo, eu compreendi, eu aceitei, eu não digo que eu aceitei, porque Ele nos aceitou muito antes. O amor de Deus é muito mais antes, muito anterior à nossa decisão. Não é verdade? Ele nos amou primeiro. Eu reconheci, né? Jornada, vou agora começar uma jornada de fé. Eu aceitei o chamado de Deus, a iniciativa. O Senhor está me chamando: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinai os que eu tenho ensinado para vocês. É lógico que quando você coloca a mão no arado, a iniciativa, você sabe que você vai ter que fazer o quê? Vai ter que trabalhar. E para isso tem que ter vontade, tem que se esforçar. Não é assim? Tirai a pedra. Lázaro já estava de 4 dias. Tirai a pedra. Eu não vou tirar a pedra. Não. O Senhor tem poder para isso, mas vocês tirem a pedra. Um ato de fé. Vocês não acreditam? Sim, tirai a pedra. O trabalho no campo não é fácil. O agricultor com o arado sabe o que é ficar debaixo do sol e se esforçar e trabalhar. É árduo. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Amém? Amém. Tem de bom ânimo. Quer dizer, não desanimem, que eu venci. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vinde a mim,
Vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor nunca prometeu que seria fácil, é árduo. Seguir a Cristo exige, e aí é uma palavra difícil, né? Renúncia. Renúncia. Renunciar o meu conforto, aparente, né? Renunciar a minha vontade, renunciar os prazeres dessa vida, renunciar a muita coisa. E eu sei que você está aqui porque você renunciou a muita coisa. Né? E uma das coisas mais difíceis do ser humano é renunciar. Eu não abro mão. Jovem rico, vende tudo que você tem, dá para os pobres, serve. Renunciar. Jesus renunciou à própria vida por amor do mundo, né? E disposição para o serviço do reino de Deus. Sou peregrino nessa terra, embaixador do reino de Deus, representante de um reino que já está aqui. E nós temos ouvido isso nos últimos dias, porque há a ideia de um reino, né? Essa é a vontade do ser humano, que um dia esse mundo se transformará num reino de paz, onde todos viverão bem, e se esquece que o reino já está aqui. Não sou eu que estou falando isso. Jesus foi bem claro. É chegado o reino. O reino está dentro de cada um de nós. Nós somos os mensageiros desse reino. O reino já está aí. Tem muita gente esperando o reino, como tem muita gente esperando o Messias. O Oriente Médio lá, não é? Não estou esperando o Messias? Cadê o Messias? Já veio. Já veio. Está consumado. Jesus é o Messias, o prometido de Deus. Dispor-se para o serviço do reino. Então, o ato de lançar mão requer daqueles que querem decisão. Não só decisão, compromisso, comprometimento. Compromisso e comprometimento. Eu estou comprometido com Jesus. Amém? Amém. Eu tenho um compromisso com Ele. Eu não abro mão dos seus preceitos, da sua palavra, dos seus mandamentos. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Segundo, quando se coloca a mão no arado, existe um perigo muito grande. O perigo da distração. Olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Porque se olhar para trás, vai se distrair, vai se lembrar, nostalgia, vai perder o foco. E uma das coisas perigosas de quem está com a mão no arado é quando perde o foco. Se o lavrador olhar para trás, o sulco sai torto e a semeadura é comprometida. Não podemos nos distrair com as coisas do mundo. Não podemos nos distrair com as coisas do passado. Nosso passado não nos condena, porque Jesus levou sobre si os pecados da humanidade. Eu acredito quando eu confesso ao Senhor. O inimigo está aí para nos distrair, nos tirar da atenção, nos desviar do caminho. Não podemos perder o foco. Amém? Amém. Mas está difícil a minha vida. Não perca o foco. Jó teve todos os motivos na vida para deixar Deus, mas não perdeu o foco. Perdeu tudo, mas não perdeu o foco de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu acredito. Agora eu vejo, são palavras minhas, João 42. Antes eu ouvia só falar, agora eu vejo. Eu vejo o Senhor. Foco, não perder o foco. Mesmo quando os problemas vêm, não posso perder o foco. Não posso, porque se eu perder o foco, o meu arado vai sair todo torto. A semeadura vai ser comprometida. Não é verdade? E aquele que vem semeando, jogando a semente, vai encontrar uma terra toda desviada. João Batista, quando veio, ele veio com a missão de fazer o quê? Um trabalho de lavrador, preparar a terra para aquele que viria após ele. Não é isso que a palavra nos fala? Aplainar os campos, preparar os corações, aplainar para aquele que viria. O
o Senhor Jesus. Essa é a missão da igreja. Nós temos que, quando nós colocamos a mão no arado, estamos preparando a terra para a palavra, para a semente que será lançada. Uma das coisas também do período de olhar para trás é quando há muito apego às coisas do passado. Jesus alerta sobre aqueles que querem o reino, sim, mas mantêm o coração preso em coisas do passado. Não se libertam dos hábitos do passado. Não se libertam do pecado. E não se libertam de coisas, por exemplo, como a mulher de Ló. E quando ela olha para trás, ela está preocupada. Por quê? Quando ela olha para trás, vai saber, né? Estou deixando a minha casa, estou deixando os meus bens, estou deixando os meus amigos, estou deixando, enfim, coisas do passado. E a ordem foi: não olhe para trás. Não se distraia com aquilo que está acontecendo. Olhe para frente. Jesus nos chama nessa noite a olharmos sempre para Ele. E olhar para Ele é olhar para frente. Não é assim? Amém. Olhar para o caminho, o autor e consumador da nossa fé. Não podemos perder esse foco do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da nossa família. Não podemos. Quando coisas acontecem que querem desviar a nossa atenção, a nossa fé, o risco é muito grande. E algo também, além da falta de foco e de estar lembrando as coisas do passado, é algo que nós temos visto com muita constância: indecisão. Indecisão. Quem vive olhando para trás demonstra que não está totalmente convencido do valor que tem à frente. Quem olha muito para trás não está convencido de olhar, e aquilo que vem para frente é muito melhor. As promessas do Senhor, aquilo que tem falado, a promessa do Senhor está conosco até o fim. Amém. Ah, mas será que ele vai estar mesmo? Será que as promessas do Senhor se cumprem? Amém. Entendeu? São dúvidas que nós, como seres humanos, temos. Mas quando nós descansamos nos braços do Pai, né? É bom descansar. Agora, para descansar no braço do Pai, tem que ter segurança. Que segurança tenho em? Segurança. O barco estava afundando, né? Senhor, nós estamos aqui, o Senhor não faz nada. Que segurança nós temos aqui? Calma aí, o mar, calma aí, o vento, calma. Opa, peraí. Quem é esse que até as forças da natureza obedecem? Se ele tem poder sobre as forças da natureza, ele tem poder sobre todas as coisas. Então nós confiamos. Ou não? Amém. Amém. Irmão, vou falar uma coisa: se a gente não tiver confiança em Deus, eu não saio de casa. Ontem eu estava dando uma estrada lá, apareceu uma meia de cavalo, né? Você viu lá na estrada, que é isso, meu Deus? Aí eu lembrei uma vez que eu estava na Anhanguera, numa curva, entrei na curva e dei de cara com um animal no meio da curva. Falei, esse nossa, só deu tempo de jogar para a direita e passar. Você fala, o que é isso? É livramento? Amém. Entendeu? Não era para estar aqui contando a história. Peraí. Quer dizer, então, nós estamos nas mãos daquele que nos prometeu estar conosco até o fim. Amém. Até o fim. É aquele que também nos promete que seus anjos acompanharão ao nosso redor. Amém. E eu não desconfio? Não, eu confio. Mas isso precisa ter uma atitude de decisão. O indeciso é como aquele personagem lá do livro O Peregrino, né? Vacilante. Vacila. Né? Nem é quente, nem é frio. Está em cima do muro. Pende para cá, pende para lá. Não, o Senhor, ele é bem claro quando ele diz que nosso falar não pode haver indecisão. Ou é sim ou é não. Sim ou não. Ou você está comigo ou não está. Ou você está no caminho ou não está. Não dá para servir a dois senhores, não é isso que nós aprendemos? Indecisão. O perigo de olhar para trás é sinal de indecisão. Né? Quando eu me decidi ir com Jesus, os irmãos cantaram uma música assim, né?
Isso mudou o meu viver. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o dia que nós casamos. Sabe por quê? Essa música foi cantada lá. Está gravada na fitinha. As irmãs cantando lá, Jesus Cristo mudou. Eu nunca tinha ouvido essa música na minha vida. Né? E as irmãs lá cantaram, a coral lá cantaram essa música. Estava gravadinha, né? Tal. No dia que nós fizemos a pública, o senhor fez o casamento. Jesus Cristo mudou o meu viver. Quando ele mudou o meu viver, mudou o quê? A minha trajetória. Amém. Eu estava em trajetória de colisão. Jesus veio e mudou a trajetória. Amém? Ele é que mudou a trajetória da minha vida de uma situação de morte, né? Uma situação de salvação, de vida. E eu não quero voltar mais para aquele caminho. Né? Decidi. Terceiro, o arado não tem marcha ré. Não dá palavra para isso. Isso ora? Amém? Amém. A igreja vai para onde? Atrás? Para frente, para frente. A nossa vida é o quê? Para frente, para frente. Amém? Amém. Não é ficar marcando o passo para frente. O arado, se ficar marcando o passo, não vai fazer cumprir o seu papel. É progressão contínua, é progressão constante. A igreja, ela tem um lema, né? O lema da reforma. Sempre se reformando. Ah, quando você reforma? Não, é uma igreja, não é no sentido de se reformar, de deixar de lado os preceitos da palavra. Engana-se quem fala isso, não é isso. Muito pelo contrário. Né? O mundo e a sociedade está do jeito que está, porque tem deixado os preceitos da palavra de Deus de lado. Olha que está o estado disso aí. Né? Falta de respeito, falta de padrão, os valores sendo jogados assim na lata de lixo. Não. O Senhor te chama como igreja, como sociedade, mas uma igreja que tem compromisso com Deus, compromisso com o que ela fala, com o que ela faz. E eu fico preocupado quando a gente ouve coisas da mídia de irmãos que foram, enfim, não digo que participaram, mas que tentam jogar culpa na igreja por atitudes de pessoas corruptas. Manchar o nome do Senhor. A realidade é o seguinte: o inimigo quer manchar o nome do Senhor na sociedade. E nós temos a obrigação, temos o compromisso, através da nossa vida, de mostrar o contrário. É o contrário. A igreja, quando põe a mão no arado, ela tem que entender, não tem como voltar. É um caminho sem volta. É um caminho para frente, para a salvação, é constante. E o arado, meus irmãos, é feito para avançar, não é para ficar parado. Amém? Amém. Amém. Uma vida contínua. Por isso que nós somos seres animados. Não ser animado, não ser desanimado. Quantas pessoas que nós conhecemos que estão desanimadas com tudo, desanimadas consigo mesmo, desanimadas com a família, desanimadas com o trabalho, desanimadas com a sociedade. Eu estou desanimado. Deita lá e fica, estou desanimado. Levanta, faz alguma coisa. O arado precisa de alguém para o arado sozinho. Irmãos, movimento na vida cristã, recuar é sinônimo de queda. Recuar é sinônimo de estagnação. Você já viu uma água parada? Estagnada. Não. Nós temos a nossa vida como exemplo de animação. Nós somos animados, não somos? Amém. Animado que fica dando risada à toa, não é? Não é isso. Não é só isso. Né? Você vê muita gente vê pela televisão muito contente, alegre, às vezes é só fachada, porque internamente, parece só para demonstrar uma coisa que não é real. Não, nós vivemos aquilo que somos. Jesus é o dinamismo, dinâmico, é o que a sua força é o que? O dínamo, ele vai recarregar as baterias. Amém. Havia uns irmãos da Casa Mais, pela sua voz de igreja, para carregar a minha bateria. Por quê? O que recarrega a nossa bateria?
tem o poder de recarregar ninguém, mas Jesus tem, Amém. através da sua palavra, para ficar só esperando, só esperando, né? Não! As bênçãos vêm, com certeza, mas eu tenho que estar em movimento. Uma coisa, irmãos, compromisso é sinônimo de fidelidade. Ser apto para o reino, como Jesus fala aqui, ó, quem põe, ninguém tem dom. Se colocou já aqui, já colocou. Se olhar para trás, é apto para o reino de Deus. Para mim ser apto para o reino de Deus, eu não posso ficar perdendo tempo com coisas que querem me tirar do caminho, que querem que eu desvie a atenção. Ser apto para o reino significa o quê? Ser perseverante. Persevere. Venha a tempestade, não vai passar. Ah, o irmão falaram aí do mundo aí, estou perdendo tempo. Eu confio. Eu acredito. Não vou desviar a minha mente só porque o hábito, o costume aí estão dizendo não. Eu aprendi dessa forma. Eu aprendo assim diretamente dele. Ele me orienta. Não, mas é só uma vantagem só. Ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Não, íntegro. Não é assim? Mas ninguém vai ver, né? Como lá lei do Gerson, né? Eu quero levar uma vantagem. Não. Não. Se eu sei que eu não posso dirigir por ter habilitação, por que eu faço? Se eu sei que existem coisas que o apóstolo Paulo mesmo fala, as coisas me parecem, né? Todas as coisas que são lícitas, mas nem tudo vem. Vem. Eu tenho um nome a preservar, amém? Amém. Não só o meu, mas aquele que eu carrego. Amém, irmão? E crente, olha o que fez. Fidelidade, caráter, perseverar, para completar a tarefa. Confiada por quem? Por Deus, que coloca nas nossas mãos a confiança. Deus colocou na mão da igreja a confiança de levar avante a sua missão. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Ir por todo mundo não é para pregar o que você acha, não é para pregar a sua doutrina, não é para pregar aquilo que você entende ser, é para pregar a palavra de Deus. É para falar de Deus, não é para falar de outra coisa. Não inventa história. Deus tem falado isso no meu coração faz dias, irmão, meses. Não inventa. Está tudo consumado. Está pronto. Basta só o quê? Cumprir a minha vontade. Aquilo que eu deixei para vocês fazerem, mas façam direito. E se eu não fizer direito, lá no dia, quem é você? Ah, mas em seu nome nós oramos, demônios foram expulsos, pessoas foram curadas, houve libertação. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Usaram só o meu nome para vocês se enganar. Não. Cuidado com isso. Ser apto para o reino de Deus é perseverar nas coisas do Senhor. Estar apto para pôr a mão no arado, aptidão. Por isso que a igreja presbiteriana, como tem muitas outras grandes igrejas, não só nós, tem por compromisso ensinar a palavra. Deus não procura pessoas aptas, ele quer dar aptidão para as pessoas. Não é assim? Deus cria forma, mas eu tenho que me colocar na mão de Deus. O Senhor quer me ensinar, Senhor, como é que eu ponho a mão no arado? Me ensina, me disponha a fazer a vontade de Deus, confiando nele, porque ele está confiando na sua igreja, deixando os cuidados para trás e confiando nele. Por isso, só para encerrar, colocar a mão no arado não é um compromisso passageiro, é o fim da vida. Amém. Jesus não busca voluntários momentâneos. Jesus procura discípulos focados no propósito. O Senhor não quer pessoas que, na hora que mais precisa, cadê? Não é voluntários momentâneos.
de pessoas que precisam de pessoas comprometidas até o fim, com coragem para caminhar, sem deixar se prender pelas coisas deste mundo, pelas coisas do passado. Livres, e conhecereis a verdade. Você é livre? Nós somos livres? Amém. Eu conheço muita gente que não é. Só para terminar, há locais que ensinam as pessoas a serem escravas. Há locais que prendem as pessoas com seus costumes e tradições. Existem pessoas que são presas e não têm liberdade, às vezes nem para sorrir, não têm liberdade para ter a liberdade de conversar com todas as pessoas. Esse é o grande diferencial. Jesus estava no meio de todos, até daqueles que eram considerados pela sociedade que párias, desprezados. Quem é esse que conversa com as prostitutas, conversa com os pecadores, esse bando que precisa? Não! Eu vim para todos. E a igreja está aqui para isso. Aleluia. A porta está aberta para todos. Sem distância. É esse Jesus, é que nós servimos. É a esse que nós temos o compromisso. É a esse que nós dizemos: Senhor, estou aqui com a mão parada. Não vou me distrair com as coisas dessa vida, nem com aquilo que já passou. Porque eu depositei a minha vida nas suas mãos. Usa-nos, Senhor, para que eu esteja participando desse trabalho de semeadura, de lançar a palavra. Não cabe a nós, não é atributo nosso dar o crescimento, mas é compromisso nosso nos preparar, saber usar as ferramentas que Ele coloca nas nossas mãos e cuidar daqueles que virão. Não deixar que as ervas daninhas, que os cuidados dessa terra sufoquem a semente, muito pelo contrário, que encontrem na igreja, que encontrem em nós o apoio para que essa semente brote, cresça para a glória do Senhor. Amém? Amém. Para a desgraça do inferno, nós fomos colocados aqui para isso. Amém? Porque o inimigo das nossas almas está aí trabalhando 24 horas, levando pessoas para a morte e destruição. Quantos e quantos? E nós somos colocados para sermos o que? Os mensageiros nessa realidade. Amém? Por isso que essa aqui é a integridade da palavra, que o nosso compromisso seja algo real na vida dessa sociedade que precisa saber que nós não vamos nunca nos desviar do compromisso que assumimos diante de Deus.